Leila Hoffmeister. Correto. Correto? Assim, tá muito difícil, né? A Leila me procurou, foi a semana passada, né? Na quarta-feira. E para que pudesse vir aqui conversar com a gente, transmitir uma mensagem espiritual, né? Uma mensagem que vem de planos mais elevados. Ela é uma canalizadora, ela tem um trabalho que eu ainda não conheço, né? Mas o Núcleo Mata Verde ele está sempre aberto, né? A todas as áreas espiritualistas, né? Nós estamos com as janelas escancaradas, né? Com os olhos abertos, com os ouvidos arregalados. Então eu aceitei que ela viesse aqui hoje fazer uma explanação, né? E ela tem também um curso. Na realidade, a proposta dela é fazer um curso que dura várias semanas, né? Mais de um mês, mais alguma coisa assim. Eu falei, então vem conversar com o pessoal da casa, né? Apresentar as tuas ideias, né? E tem muita coisa que é inspirada, né? Que vem no momento. Então ela vai apresentar para a gente essa proposta que eu ainda também não sei bem qual é, né? Então eu estou curioso para conhecer. E ela também trouxe, ela acabou de me falar agora que trouxe alguns CDs ali com algumas músicas, é isso? Algum material? É um material de comunicação. Ela vai explicar final, isso. Você explica, então fique à vontade, seja bem-vindo. Tenho certeza que a egrégora da casa, né, a corrente da casa, a equipe espiritual da casa, se encontrou com a equipe espiritual que te acompanha, né? E tem a tua missão aqui na Terra. Cada um de nós tem o nosso trajeto, o nosso caminho. Você tem essa, você já me adiantou. E eu acho que eles estão ali com um acordo para que você possa transmitir para a gente essa mensagem. Tá bom, Leila? Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Fique à vontade. Já foi apresentada, Leila Hoffmeister, mas algumas nomenclaturas vão ser alteradas. Primeiro, eu sou uma informante, eu não sou uma palestrante. Eu só cumpro área de trabalho. E o meu serviço hoje é trazer à área terminal um projeto crístico que vem buscar elevar níveis de consciência. Unificar. Essa palavra, unificação, amedronta. Porque, bem da verdade, todos os nossos processos, mesmo filosóficos, culturais e científicos, sempre negligenciaram um programa de relação com o interno. O interno é a área por excelência da verdade. E quando se pensa no interno, já se pensa e já se ajusta todo um tratado de comunicação verbal, mental e sentimental, que já cria toda uma área restrita, onde não há abertura de sinal. O projeto do Cristo, onde ele se coloca como o avatar da síntese, ele já está em terra. Muitos desconhecem esse fato, mas ele assim o está. E retira-se do nosso planeta em 2012. Esse 2012 traz um agito de consciências, porque cada um planifica o estado de resgate ou de redenção planetária dentro de cada ordem de consciência. E ordens de consciência é todo um tratado de montagem, que vem desde a plataforma da educação, por ordem do que se crê, e nem sempre o que se crê é o verdadeiro, e aquilo a gente vai juntando, somando um disco compacto de inúmeros itens, de inúmeros códigos, e não entendemos ainda que todo esse tratado filosófico, espiritual e espiritualista só serviram à humanidade como um trabalho de montagem para o momento atual. E o momento atual, muito se discute, não é a manifestação física, a alteração física do planeta em si, mas se discute, e também assim se acredita. Outros polos de comunicação argumentam o resgate por obra de civilizações galácticas, de disco voador, que também nada é descartado.
O Cristo não está em terra, modaticamente falando. Provavelmente eu vou fechar os olhos. Eu já estou fazendo essa ressalva, porque eu sou uma canalizadora. Então, quando eu abro o sinal, pela retidão da vontade e da verdade, começa a se decodificar o que deve ser dito. E o que deve ser dito não pode ser alterado. E toda vez que se fala ainda com a ordem do psíquico, há uma alteração normal. Os dados são alterados. Tudo que eu sei nesse momento é que eu não vim fazer uma palestra. A bem da verdade, há todo um sistema de indivíduos sendo acolhidos e escolhidos para esse programa de resgate crístico. Esse monitoramento está sendo feito em toda a ordem planetária. Então, bem-aventurado o seu Manuel, que não abriu a porta para Leila Hoffmeister. Ele abriu a porta para o Cristo ativo, para o Cristo em ação, que está pedindo daqueles que um dia disseram a ele que iriam assisti-lo e abrir as suas portas para esse momento de transição, estão fazendo, nem todos o fazem. Muitos fecham as suas portas e nesse estado de fechar a porta, eu normalmente choro em demasia. Isso não é ego, não me permitiram entrar. Mas eu sei com exatidão quem está presente e por que esse Cristo científico está hoje nas vossas casas magnéticas, trazendo-vos esta área finalizadora que há de, com certeza, alterar todo um programa de ordem consciencial. Porque se vocês todos fizerem uma retrospectiva, dentro de todo um tratado cultural, filosófico, científico, na ordem de todas as vossas buscas como buscadores da verdade, e muitas vezes os buscadores não entendem a diversidade, não entendem como um Deus lá de cima, dentro de um ato incondicional, pode permitir tanto vandalismo energético, porque o que ocorre no planeta é um vandalismo energético. O Cristo, por excelência, não está entre vós em todos os estados manifestos para confrontar áreas de atividade espiritual nem espiritualista. Mas ele sempre vos advertiu que um dia retornaria. E retornando, o único objetivo do Cristo era a unificação. E a unificação ainda cria programas de contrastes, de ego planetário, porque unificar significa eu preciso aceitar você. Eu preciso aceitar a religião do outro, a manifestação do outro, o comportamento do outro. Isso tudo está excluído, porque o mestre crístico não age na ordem da comunicação nos termos da condição relativista planetária. Ele diz que vos resgataria, e assim ele o faz nesse exato momento. Como ele o diz, ninguém vai obrigá-los a agir dessa maneira. Mas com certeza, no final dessa comunicação, não haverá nenhuma dúvida de percurso, porque todos os dados científicos, filosóficos e espirituais, toda demanda cultural, toda demanda de restrição, ela será colocada em ordens. E a ordem não está no relativo, a ordem está no absoluto. Uma linguagem não comum à humanidade, relativo e absoluto. Então ele entra no sistema, no teu sistema, em todos os reinos do sistema planetário, não entra com mandamentos. Ele não entra com expressões religiosas, porque tudo isso, quando aqui ele esteve com Jesus, foi para simplesmente ir moldando um projeto que se realizaria nos dias de hoje, porque os tempos estão contados. E esses tempos contados não vêm por uma legislação de lá de cima aqui para baixo. Toda a área de comunicação cósmica, mesmo a divina das hierarquias, eles lidam com a matemática, que é a área de precisão. Matemática não deixa dúvida. 1 mais 1 é igual a 2 e ponto final. A área da comunicação não. Ela é entendida, ela é decodificada por todo um
processo, um composto interno que nem sempre nos dá uma resolução verdadeira. Como eu disse, ele entra com a área da matemática. Muito estranho para nós, humanos, que pautamos todo o nosso comportamento, toda a nossa vida, dentro de um estado de comunhão e comportamento espiritualista. Pois é. Mas como ele disse, eu gostaria que vocês dessem atenção à intenção desse mestre crístico, quando ele vos recomenda, nesse exato momento, se auto-libere. Porque a nova guia vos pede liberação. E se não houver a liberação das ondas cerebrais, não há como gerar um novo sinal. E esse sinal é o único meio de desassociar o sistema de átomos em função que não vos permite a transcendência. Façam uma retrospectiva. Quem em sã consciência hoje, eu digo, sou a primeira da fila, que diante de todas as minhas buscas, de todas as minhas práticas espirituais, de todos os joelhos pendidos, de todos os rosários contados, eu não cheguei a lugar nenhum. Em sã consciência, eu me reviso e digo, Leila, aonde você chegou? Porque o chegar para mim, com certeza, seria essa síntese. O chegar para mim seria, com certeza, poder olhar para tudo e para todos com uma única resposta. E eu não tive isso. Isso me desconcertou por longos e longos tempos. É claro que eu hoje agradeço muitíssimo a comunicação desse mestre. Porque não é que ele me atendeu. A bem da verdade, ele hoje coloca ordem na casa. E essa ordem, como ele o diz, não pode estar na sua pretensão de religião. Não pode estar na sua pretensão, onde todo laboratório científico de pesquisa, que com certeza é o maior delito humano diante do universo, satisfaz a humanidade. Como ele diz, não houve grandes erros. Ele até diz, nada estava errado. O que vos faltou foi juntar a comunicação externa e repassá-la para o interno. Vos faltou o sistema de relação com o interno. Esqueceram de um Deus interno. Tudo vos abasteceu. Os centros, os templos, os santos, as hierarquias, nós nos locomovemos sempre para o lado externo, criando processos de luz especificadas e dependentes. E assim estamos presos dentro de um sistema de tecnologia de luz totalmente refratário. E ele diz, não poderia ser de outra maneira. Por quê? Porque dois caminhos não unificam. Duas estradas não te levariam a um ponto único. Você estaria sempre afastado. E o teu momento é o seu momento que eu estou falando. É o seu momento, e queira abraçar isso, não com encanto, nem com magia. Apenas aceite que todo o teu processo de percurso hoje está sendo atendido. Se buscar uma verdade, isso criou um sistema métrico de átomos que, pela lentidão da frequência planetária, dos prótons, elétrons e nêutrons, que vão se organizando dentro de um sistema de engenharia, de tecnologia de comunicação humana, são lentos. Não há voltagem suficiente para que se arme uma matriz e que te atenda no preciso momento. Eu não estou fazendo uma palestra. Nem eu estou aqui. Mesmo que vocês assim desconsiderem, mesmo assim que vocês digam, parece fantasia, parece magia, eu os digo que existe uma presença. E que vocês todos o considerem e atendam a ata do Cristo.
que não vem dizer eu vim salvar você, porque ele não pode dizer isso. Isso é contra uma lei universal. Lembro-vos que a lei universal é área de precisão. Não tem jeitinho, não tem aparar as arestas, não tem moldar nem dar o jeitinho. Ou se entra numa nova consciência, ou não se entra. Geometria sagrada. Toda a área de comunicação, estados materializados, são átomos em função, como ele diz, comece a prestar atenção. Porque toda a sua palavra são atos atômicos perfeitos. Então aquele Deus que se considerava, o Deus quis assim, como é que o Deus assim o permitiu? E isso tem que acabar na conjugação do seu estado. Mas não é assim. Eu entro com uma fala e você adere. Isso não vai acontecer. A única coisa, o único estado de adesão para que você realmente se organize para isso, é ter todas as suas respostas, todas as suas perguntas respondidas. E por que não há transcendência? Porque você continua no estado passivo energético. Porque diante de toda confluência e vontade, nada se modifica. Pois é. Algumas justificativas ele selecionou. A geometria sagrada planetária é um triângulo. Todo mundo assim o sabe. Mas só aceita, engole. Porque alguma hierarquia assim teceu como informação. Pois é. Aí está o maior delito. Isto é a comunicação, a área da intenção, que prescrevem planetas, sistemas, legislação, reinos e tudo que você quiser adicionar. O triângulo é a geometria sagrada planetária. Mas você já se perguntou por quê? Se você se perguntasse internamente, não haveria adulteração de informação. Porque o interno não vigia, não submete-se à cátedra, à universidade, a toda uma conduta científica que se afasta do que é legítimo. Mas como eu digo, algumas perguntas precisam ser respondidas, porque ele não vai fazer uma retrospectiva, nem tem interesse. A geometria sagrada, planetária, o triângulo, nada mais foi e continua sendo do que a idolatria, a resposta que a humanidade dá, a tríade familiar, onde a genética única, assentada por todo um sistema de comunicação falho, do que o fora da caridade não há salvação, vos serviu como tecnologia, não só de introdução, mas de manifestação, e o sistema está compacto, não entra a luz na Terra. Nem o Cristo que aqui peregrinou conseguiu alterar o campo magnético. Porque ele é a tua lei. Ele é lei de regimento interno. E lei de regimento interno não aparece por descuido. Não, eu diria que sim. Há um descuido sim dos sentidos. Porque hão de iniciar os vossos aprendizados, entendendo que a tecnologia de comunicação vos reserva os estados em que todos estão querendo sair. A genética humana foi a grande opção. Como ele diz, se o interno respondesse uma genética superior, e nesse teu ato você se liberasse. O que é liberação? É a intenção, mas é a prescrição autossuficiente de que a energia é que faz a leitura e que vos traz a verdade por excelência. Sim, a geometria sagrada do planeta é um triângulo. Ascensão e queda tem dessa vossa resposta. Não há uma angulação reta. O sistema planetário tem mais elétrons, o
teu corpo, a tua engenharia tem mais elétrons, e elétrons significa mais peso nocivo. A Terra é negativa. Diz a ciência que o elétron tem duas vidas. E assim vocês também vão entender. Quando se medita, se reza, se entrega a atitudes espirituais, ela gera ondas. Você se sente bem. Há uma mudança frequencial, e isso é um fato físico. Mas você não sustenta a gratidão. Ela cai. É como a tecnologia ambiente planetário, é como um computador, é como a net. E você continua os seus empreendimentos, esquecendo do tempo. Quando se fala em redenção, estamos passando por um processo de redenção e transição. A maioria se ilude considerando que o Cristo vai andar pela terra e vai dizer você sim, você não. Não é isso. Ele já está trazendo para o planeta, e como eu digo para as pessoas, eu não sei como essa comunicação vai chegar a todo mundo, mas eu sei que vai. Vai haver uma adaptação e uma adequação, mas todos saberão. E não importa se você tem curso superior ou não tem nada. Área de definição. Como eu disse para vocês, eu não vim fazer palestra. Eu vim dizer a você que o seu momento chegou. Que a sua área de escolha tem que ser feita agora. Não é o futuro. Porque como ele está colocando um ponto final, trazendo assim, essa área complementar, ele te explica o sistema, e se você não entender os reinos que aí estão, os animais, os vegetais e os minerais, ele começa a te elucidar. Luz é a síntese. O denominador único de todos os estados formatados. Mas como você se alia a isso? Você olha para diz e des. Deus amou tudo isso. E nesse resultado adulterado, você não está chegando a lugar nenhum. Você está na inverdade. Então nós falamos muito na presença eu sou, que também não combina com o nosso estado de apreciação individual. Esse eu sou, na qual todos conjugam, ou alguns, é essa presença luz. Então ele vos diz, prestem atenção, a intenção cria a obra. Um raio atividade, um raio ativo, concentrado na ideia e formatizado pelo cardíaco, que é a área que eletriza, que dá campo magnético, campo de força, que nem um abajur ou qualquer outro aparelho eletromagnético que você precisa colocar na rede para animar. Então, a intenção é o abajur só, mas o cardíaco é a luz que acende o abajur. O Cristo, nesse processo de transição, vem vos pedir a alteração da tecnologia de comunicação. Porque presta atenção no meio, na violência, nos degradados, nos aleijados, nos doentes e nos viciados. Qual é a campanha humana que se faz com relação a isso? Não, nós atendemos os viciados, os violentos, os drogados e tudo o que você quiser. Mas como ele o diz, você esqueceu da cura e do curador. Onde está a sua fala? Onde estão os vossos fundamentos? A cura e o curador. Como você entendeu isso? Por um processo de evolução. Evolução é a área do relativo, não do absoluto. E relativo são consciências que se programam, que se formatam. Mas como ele diz, continua sendo um Deus humano. Agora é hora de você ser Deus, e Deus com uma consciência de engenharia, de física móvel, átomo
engenharia. Palavras frias? Técnicas? Não. O universo é exatamente isso. Física móvel, átomo e engenharia. Luz em ação. Você se olha, se observa. Fígado, intestino, estômago, coração. Olha para cima e diz: oh Deus, que perfeição. Pois é. A sua fala continua dividida. A matemática do sistema planetário é dividida. É sempre eu e ele. Então se auto-perguntem como chegarão à integração. Como obterão uma resposta única para todos os estados de apreciação? Não chegarão a lugar nenhum. Você esqueceu de entender e de relacionar-se e de buscar dentro da intenção mais verdadeira um resultado verdadeiro. Continuo dizendo. Engenharia física são os teus estados da emoção que se organizam. O seu estado, não o estado organizado por esse Deus que todo mundo diz que está lá em cima. Existe algo presente. 24 horas, e como disse o Cristo, no negativo e no positivo, ambos os lados são atos atômicos feitos. Aí você começa a entender a diversidade. Você começa a olhar para os reinos vegetais, minerais, e começa a se ver dentro desse estado. Porque põe a sua visão no reino vegetal, ou nos estudos especificados desse estado, onde as pessoas dizem: a sua pedra é um cristal, a sua planta é a violeta. Isso está na sua razão direta, mas espera um pouco, o Cristo está colocando ordem na casa científica planetária. Quem diz que é de fora para dentro? É de dentro para fora. Então se organiza pela intenção, raios concentrados, e nesse percurso, atividade de um raio consagrado pela intenção, existem universos em formação. Então você é um ser composto de órgãos, só que dentro das especificações frequenciais de um sentimento, porque o ódio, ele não é definido, ele é frequencial, ele tem frequências de ódio, tem ondas mínimas, ondas médias e ondas fortes. Cada um tem um composto interno, um composto invocado e convocado pelo psíquico, pelo verbo e pelo sentimento que se agrega a tudo isso. Então os espinhos são áreas da emoção materializada. E tudo assim, você vai se reconhecer daqui para frente em todo o meio materializado. O Cristo não veio salvar a humanidade. Ele não reconhece a humanidade. Prestem atenção, as hierarquias, os altos comandos e todas as castas espirituais e espiritualistas que se moveram para ir adequando até o momento atual níveis de consciência, porque nem todo mundo é umbandista, nem todo mundo é kardecista, isso são níveis de adequação consciencial. Então essa diversidade vem atender montagens eletromagnéticas para esse momento atual, que é o finalizador. O finalizador derruba todos os resultados organizados, todo o processo de dedução dividida nas suas variedades. Porque sem isso não há modificação do jogo de átomos do teu sistema e do sistema planetário. Ele veio trabalhar a evasão dos átomos do sistema. Liberação. Os átomos, o corpo luz, essa presença incondicional, ela está presa, retida.
pergunto, porque não sou eu que estou trazendo essa área, ele não vai falhar no seu projeto. Como daqui para frente nós iremos nos organizar na mesma pauta, da mesma forma, rezando, ajoelhando e orando. Quando ele diz, você ora para quem mesmo? Você pede para quem mesmo? Não tem mais o Deus de cima. Esse é o grande litígio. O Deus de cima mantém humanos num corpo magnético, presos até o indivíduo evoluir. Isso não vai acontecer nunca aqui. Porque isso não é lei de cima, isso é tecnologia do sistema. É que nem computador, é que nem programa. O programa já está escolhido. Os links já estão precisos. E não tem hierarquia nenhuma que derrube isso. Eu disse para vocês que não existe hierarquia nenhuma que consiga derrubar a concentração de átomos especificados do planeta Terra. Ou seja, até poderiam fazer, mas hierarquias, energias monádicas, ou consciências em expansão, ou consciências que possuem a consciência da presença, não mexeriam no átomo do sistema. Seria uma grande perda de tempo. Porque tirar o lixo atômico do sistema e você jogar o lixo atômico tudo de novo. Como eu vos disse, é área de definição. Um denominador comum, luz, que não é a luz dos ascensos, que não é a luz do campo áurico. Ele diz, sabe esse Deus que você vive atrás, seu joelho? Ele está na sua palavra. Não é um termo espiritualizado, não. É físico. Aí você compreende a diversidade e você altera todo um programa de estruturação de resgate planetário, porque quando você crê na violência, você gera um registro. Aquele indivíduo que finaliza a violência, aquele pai que joga o seu filho da janela, onde todos nós ficamos sentados no nosso sofá, nas nossas poltronas, com o nosso ego espiritual dizendo, como que um pai lança um filho pela janela? Pois é. É que nem uma lavoura, é que nem sementes que se jogam. Alguém vai receber mais átomos especificados da violência e de repente não é você, mas você gera, a violência já está dentro de você. Eu observo isso quando eu vim em trânsito da minha casa para cá. Nesse percurso, quantas emoções eu decidi. A única grande diferença que ocorre comigo é que eu não estou mais alheia. Estou me responsabilizando por tudo isso. A ideia do fechar o registro é o entendimento de que tudo que está lá fora, nós aqui dentro de um corpo, de um comportamento unido, querendo escutar mais alguma coisa para nos tornarmos melhor, somos os geradores daquilo que está lá fora. Então me diga, você vai rezar daqui para frente? Não. Vai pedir para um Deus? Não. Não tem como. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você gera a medida que crê. O que você não sabia é que nada se perde realmente. E que essa combinação da tríade sagrada, do próton, do elétron e do nêutron, é a base de toda a criação. A intenção atirada num único plano vivo de luz, é como uma pedra na água. Esse espirro gerou
esse outro próton, esse elétron, essa mudança de quanto. E esses quantos, dependendo da frequência, que nem uma pauta musical, geram universos de informação. Só isso, simples. Física universal é simples, presença é simples. Não é um complexo de livros, cenários, pautas e legados. Como ele também diz. É como uma toalha de linho, estendida, sem nenhuma prega, sem nenhum fio. Então todo o processo criador são os altos relevos dentro de uma energia única universal. Mas imagine um grande disco, com inúmeras faixas e cânticos. Mas você é o disco. E à medida que você canta, você forma. É só isso. E para alterar esse estado frequencial planetário, você precisa de consciência. Não é espiritualista. Precisa da consciência da física. Compreender a presença em tudo e em todos. Desde uma cadeira, uma mesa, uma árvore, uma estrela, no seu próprio movimento. Então fica muito incoerente você hoje ajoelhar-se e rezar. A única coisa que você vai fazer é se responsabilizar pela criação, pela sua tecnologia de comunicação. Como eu vos digo, os momentos estão chegados e traçados. Como ele diz, nem todos farão a escolha dessa área de unidade, não como espiritualista, como integrar-se com tudo e com todos. Mas nenhuma dúvida restará à humanidade. Nenhuma. Porque nos traz a lógica. Você compreende a diversidade na lógica da física. A intenção cria a obra. E como eu disse, você vai se reconhecer em toda a logística planetária. Como eu disse também, projeto resgate não vai te alçar porque você é bonzinho. Depende de uma alteração de átomos do seu sistema, mudança de frequência do cardíaco para cima. E isso também é engenharia, porque já foi constatado que os chakras inferiores estão sendo desativados. Por quê? Por Deus que resolveu, sem mais nem menos, desligar os geradores de base? Não. Porque muitos que já ouviram estão alterando desígnios de tecnologia. Não estão pensando mais em si mesmo, em si no todo. E dentro de uma programação do mental, do verbo e do cardíaco, dentro de um programa de retidão, porque essa é a palavra correta, retidão com uma consciência verdadeira, você começa a policiar a tua comunicação. Ele diz, agora há um programa de simplificação dos dígitos de comunicação planetária. Por quê? Porque quando você dizia, olha a violência, você entra num programa de reeducação que não vem pela indicação da espiritualidade. É muito diferente, o processo é completamente diferente. Tudo que vem pelo processo da espiritualidade, as pessoas não se concentram, elas se concentram num dado momento, porque todo regime humano é gerado por conveniências. Eu hoje vou entrar na área da Umbanda, porque o caboclo Mata Verde, ou o caboclo Sete Flechas, ou esta entidade, ou a outra vai resgatar a minha vida material, espiritual. Não. Isso é velho.
Como diz a minha irmã, o céu está em festa. Porque eu tenho essa área de trabalho e ela trabalha com a área matemática, só matemática. Onde ela aprova a entrada do Cristo e a saída dele, que sai com toda a sua comitiva em 2012. E isto significa que cumpriu-se as metas. Isto significa que nós temos que nos emancipar. Isto significa que você tem que quebrar dependências. E jamais o faria. Ou como ele diz também, conseguiria. Se as tantas vezes que você vai para o externo, que abre os vossos livros, que juntam as vossas contas, tivessem o mesmo processo, a mesma vontade no interno. Mas só essa casa foi movida. E a casa decodificada pelo homem restrito. Ela tem limites. Não há adesão de verdade porque ela segue o roteiro físico. Vocês esqueceram tudo. E eu também. Me coloco como primeira da fila. Vocês esqueceram que no externo, nas vossas buscas, nunca conseguiram ver e atingir a presença, porque não quiseram uma relação com a presença. Bastava qualquer um dizer, o Deus fez tudo, ponto final. Mas o Deus do litígio? É esse Deus que a humanidade sustenta? Um Deus do litígio? Um Deus que difere, onde a humanidade simplesmente conclui karma? Não é assim. Não é por aí. Isto é tecnologia. E não saia, como ele diz, dentro do seu trabalho de organização magnética, só se atenha à física. Porque faço-vos lembrar que todos os componentes das matrizes dos vossos psíquicos estão ordenados e automaticamente guiados nas premissas físicas e científicas do planeta. A sua mente não está acostumada com um. Ela está acostumada com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Quando você fala do 1, não tem adesão. Ela não está programada para a unidade. Ela está programada para a divisão. E não é assim, olha, o Cristo chega e diz, ó, humanidade, vem todo mundo para o lado de cá, acabou a divisão para o absoluto. Isso não tem convenceria. Não convence ninguém. Mas a explicação clara da criação que demanda dentro do teu logos energético a ideia do Deus da criação como a humanidade conserva, já está derrubado. É finalizador, área complementar, ponto final. Ponto final no entretenimento da humanidade. Ponto final no estado de divergências de comportamentos com a espiritualidade. Ponto final com os sentidos dispersos, distraídos, que não conseguem se ater à presença da luz em si mesmo. Como disse o Cristo na entrega, o trem está passando. Muitos os chamados e poucos os admitidos. Isso não significa que as pessoas vão morrer e passar para um item lá de cima. Mas há uma área de programação de redenção, e a redenção, ela vem pelo seu projeto. Também não esqueça disso. Porque, como eu disse, e isso talvez, se eu tiver oportunidade, posso repassar para vocês através, não é curso, porque
Recurso a gente entende como mais um modo, mas uma informação que de repente nos traga mais seguridade. O que nós tratamos de fazer é uma leitura magnética. Se você aqui pretende voar e não houver seu avião, a ideia do voar, na precisão da vontade, mesmo que não existam instrumentos mecânicos para isso, isso já está sendo formatado pela engenharia da luz, que você não vê. E essa engenharia, ela vai seguir os corredores do teu processo emocional. E vai criar, com certeza, um veículo que você vai dizer pelo ego, eu construí isso, não é assim. É por isso que nós tratamos via o que estava lá na frente. Porque no tridimensional, tudo anda muito devagar. Mas tudo que você pensar hoje, você vai atingir ali na frente. Então, se você pensar na destruição, a destruição, se for, malizará. Se você olhar para a televisão, para a mídia e dizer, olha como a violência se alastra, isso aqui são átomos em movimento, que ingressam no inconsciente e sustentam uma rede de informação. É sinal. O violento, aquele que vai matar agora, nesse exato momento, pode ter suspenso essa atitude. Sabe por quê? Quando nós começamos a suspender a ideia. Então não é necessário a evolução. É consciência. Então, bem-aventurados os adeptos da nova ordem. Bem-aventurados aqueles que atendem sem preconceitos, sem manifestos do sentimento, do ego, que aceitam não pela evolução, mas por uma razão única, universal, essa presença monádica que aqui está. Bem-aventurados aqueles que buscarão um percurso, atividade, dentro de um planejamento íntimo e que vão coordenar e sustentar todo um processo de comunicação da mente, do verbo e do cardíaco em busca, pela primeira vez, da finalidade. Porque a finalidade é a consciência una e não a evolução. Aquele que definiu o eu sou dentro de si mesmo, ele não tem mais como sustentar a evolução. Ou é eu sou, não é? E essa área que o Cristo define. Observem as vossas gramáticas, legisladas pela atenção concentrada, idolatrada da genética. Observem a vossa gramática. Toda ela. É matemática, narração direta do que se sustenta como área principal. Família. Mas não era isso? Alguém teria que me perguntar. Não. Talvez fosse em termos de movimento planetário. Mas e o Pai que você diz? E o Pai nosso? Onde ficou? Não, ele não tem importância. O que tem importância é a família. Pois. Observem as vossas gramáticas. Eu, tu, ele, nós, você. Matemática dividida, isolada. E as propriedades da aritmética? Comutativo, associativo,
Soma, adiciona, multiplica. Não há solução. E a história? No corpo físico, as cordilheiras, os oceanos. É o teu sobe e desce. É você o tempo inteiro. Mas ele não quer que você se atenha ao você. Ele quer que você entenda poder. Poder, presença, poder, luz, poder que formata. Então a redenção, a sua redenção, a desassociação dos átomos do teu sistema por uma transcendência, entre aspas, porque transcendência é nomenclatura. Não vai se organizar pela oração. Os mestres meditavam, mas eram coerentes. Coerentes com o quê? Buscavam criar um sistema de isolamento, não é negligência. Buscavam iluminar todos os comandos da mente consciente, não é negligência. Buscavam atingir o vazio, não é negligência. E toda a tua atividade daqui para frente é simplificação. É a eliminação de todas as ilustrações da tua mente. Porque se você entendeu que você é o responsável por tudo isso, a única coisa que vos compete é eliminar isso aqui dentro. E eliminar isso aqui dentro não significa você acordar de manhã e dizer: hoje eu não vou pensar nisso. Não vai ser assim, não. Você vai deixar tudo isso assumir a sua vida, porque vai continuar assumindo. Vai aparecer, você fez tudo direitinho. Você usou do seu poder e agora está preso no seu poder cegamente. Poder, eu disse. Poder. Um poder tão proeminente que faz você ver, acreditar no que vê e tudo que você vê é ilusão. Dramaturgia. Dentro de um estado de convicção. Por quê? Não vai ser a metodologia terrestre da repetição que vai tirar todo o engenho de fixação hermética terrestre planetária. Não é verdade? Como eu digo às pessoas, nas dinâmicas que muitas vezes eu faço, porque até as dinâmicas têm um prazo. A área crítica, ela não está trazendo submissão. Eu funciono como uma técnica de computador. Só busco padrão sinal. E sempre dizendo a vocês: olha, eu estou na frente, porque a ideia não é você me ver aqui em cima e você lá embaixo. E isso já é procedimento vosso, de todos vocês que aí estão. Não existe a lei. A minha maior dificuldade é chegar na frente e dizer para alguém: o meu nome é Leila. Preciso esquecer nomes, identidades, RG, porque isso está em todos os meus arquivos. E eu não quero me resgatar. Eu dizer eu quero resgatar a Leila, é bom que eu pare de falar tudo isso, que eu não vou mais para lugar nenhum, porque isso é produto do egoísmo. Não é achar o mundo, mas é uma lágrima muito diferente. Quando eu vejo um mendigo, um pobre, um viciado, eu digo: olha aí você. Olha o que você fez. Olha o que você sustenta. O que você vai fazer? Dar uma esmola, um dinheirinho e dizer ele que se aguente? Eu sei que o resgate dos indivíduos que estão na rua vão depender da consciência
Isso é tecnologia, matemática e engenharia, porque o que você ainda não entendeu, que qualquer termo de comunicação é uma matemática. Se eu disser para vocês, todo dia eu trabalho com uma borracha e apago todos os hospitais, todos os presídios, a minha mente não entende borracha. A mente não entende nada. Ela só formata pela frequência que é gerada pela intenção, mas ela não entende o que é borracha. Ela não entende o que é tesoura. Ela não sabe o que é bom, ela não sabe o que é mal. É você que acha. Então, quando eu mentalizo uma borracha, a borracha não foi instruída por ninguém. Não foi nenhum terapeuta que disse, Leila, pegue a borracha hoje e tente. Não, essa área do tentar é do velho. Nós já percorremos todos esses alambrados sem necessidade nenhuma, como diz o Cristo. Nós renegamos a base que sustenta a vida. E cada porta que a gente abre, cada livro que a gente enaltece, só tem um significado. Você discute a presença e acha que está se espiritualizando. Você discute, você interroga o próprio Deus em si mesmo. Isso é velho. Entender de engenharia, de luz, não é mudar de uma instância para outra, de um mundo para o outro. Porque você estaria na mesma retórica do sistema planetário. Não importa que fosse uma hierarquia, você está colocando leis, escalas e andares. A unificação não coloca leis, nem escalas, nem nada. Ela despercebe. Entra numa única sintonia, luz. Só isso. Tudo que vos faltava hoje não era a vinda do Cristo por excelência. Porque Ele não quer que as pessoas o reconheçam como o Salvador espiritual. Como Ele diz, isso é ego. Vocês vão concentrar todo um percurso psíquico e emocional, atividade, ainda fazendo diferença. O eu e o Cristo. A obra é unificar. E como Ele diz, Ele ainda está fazendo isso. Desligar. Então, os nossos movimentos daqui para frente tem que ser exercido pelo silêncio. O silêncio, o mais valoroso de todos os eventos. O silêncio que não vem pelas prerrogativas de atendimento espiritual, que diz, por favor, fique no silêncio para você ficar harmonicamente, energeticamente bem. Se você não está gostando do que está vendo, você tem que arrumar sua tecnologia. Se você não está gostando da sua vida, lembre-se, a sua vida é resultado do poder, da luz em você mesmo, que não diz nem sim nem não para ninguém. Tudo que se tem na ordem que se tem, eu vou repetir e guardem essa frase, que é a frase mais lógica que vocês vão se ater. Tudo é um ato atômico perfeito. Então acabou-se, como ele diz, acabou o compromisso, o pede-pede. O Cristo está em 2012. Mas vocês têm uma certeza absoluta que todos os estados vibrados de religiosidade planetária vão seguir o mesmo rumo. Todos, indistintamente.
que ou é ou não é redenção. E nós estamos num programa de redenção. Agora, tem que haver um compromisso solene, não com o planeta, que está sufocado, energeticamente sovado por todo um processo de indução psíquica. Volta para dentro, como ele diz. E não importa o que você está vendo, importa para onde você vai. E hoje não tem mais duas escolhas, você já sabe o caminho que irá seguir. A unidade já está muito bem entendida dentro de você. E ele diz, o grande medo dos lugares onde se vai, onde ele mesmo manifesta a sua fala simples, é que as pessoas têm medo, um grande medo, de que se levar realmente uma consciência de resolução, eles não vão ter mais nada o que fazer. É assim a disposição das pessoas, dos meios esotéricos em que eu passo. Não, aqui você não entra. A sua fala unifica, não posso mais falar de Saint Germain, nem disso, nem de cristal, mas escuta, o que vocês estão fazendo? Qual é a finalidade? É o indivíduo? Então continue com o teu programa. Ninguém vai te condenar por isso. Você já se condenou. Mas se a tua finalidade de percurso queria uma verdade, a verdade chegou. E não tem como você se manter na frivolidade da devoção. Não, eu visito muitas casas, ou seja, ele faz. E a maioria não o deixa entrar. Não é lei. Não abre as suas portas para o movimento de visitação a Cristo. Porque é o medo do fechamento do que eu vou fazer. E ele diz para vocês, ninguém está dizendo para você não ir a lugar nenhum, ninguém está dizendo não vá ao terapeuta, não vá à Umbanda, não vá à mesa branca, não ajoelhe na igreja, não é isso, só que acione um programa diferente. Pense em tudo isso como cargas de energia que vão somatizar dentro de você mesmo como um grande aparelho e vão manter o seu elétron numa frequência mais elevada até que você discipline a mente na unidade. Não é eu vou a Umbanda para ser servida. Não é mais isso. Eu não vou aos templos budistas para ser servida pelo Buda ou por aqueles seres que eu considero hierarquicamente superior. E isso acabou. Vá sim. Vá aos templos, porque eu vou. Eu tenho muita afinidade com a Umbanda. A Umbanda é meu sangue. Mas quando eu digo a Umbanda é o meu sangue, eu reconheço essa família espiritual. Ao mesmo tempo a minha consciência diz, desmancha. Não é amor que vai ser desmanchado. É integrar, unifica. Não permita que a mente divida páginas e páginas. Então hoje eu não entro em espaço nenhum para pedir ajuda. Não sai, não tem como. Não é hipocrisia, eu estou falando e não vou fazer. Pela primeira vez. Primeira. Depois não sei de quantos milênios, não sei, não me interessa. Tempo e espaço não me interessam mais. Mas pela primeira vez. Eu sustento a vontade, mais do que a vontade, mas é muito mais do que a vontade. Pela primeira vez, mesmo ainda estando como foco
não muito clara, mas sabendo o que eu estou fazendo, entendendo com coerência, presença, física e unidade, que não vem só por um termo semântico, mas por uma consciência admitida pela primeira vez. Eu caminho sem cansaço. Pela primeira vez. Eu caminho com prazer do coração. Pela primeira vez, eu tenho consciência de caminho, de verdade e de vida. Pela primeira vez, eu não digo para ninguém, façam por mim, rezem por mim. Pela primeira vez, eu olho para essa presença perfeita. E nesse estado, que não é, com certeza, uma viagem, uma busca de privilégios, de resgate, de vida, nada disso. Pela primeira vez, toda essa gama de sentimentos não se aliam a esse percurso, a atividade. Porque apesar de ainda estar nos consoles do relativo, há um pé, uma perna da consciência como absoluta. E tudo que eu tenho que fazer não é renegar tudo isso. A consciência, à medida que você vai objetivamente se responsabilizando pela comunicação que invade as tuas células, todos os teus átomos e que vão rompendo a prescrição do velho. Quando você assume, como ele diz, agora serão mestres de si mesmo. E o mestre de si mesmo age por si só. Arruma a casa de dentro, arruma os dados culturais e tudo mais que você quiser. E sabe o que vai sobrar? Nada. Nada. Porque o relativo não existe. Quando você tem consciência e vai se afastando, uma hora, o sistema modático interno toma conta da tua casa. Tudo que você tem que fazer agora é ser verdadeiro. Porque essa história de que você precisa de mais um milênio é do teu cenário. É da tua visão de tempo. Não tem mais isso. Sustenta a graditabilidade. Cientificamente, universalmente falando. Porque uma hora, todos os átomos do teu sistema, assim como cumpriram um velho, vão cumprir um novo. Isso é engenharia. Física móvel, átomo, é engenharia. Presença o tempo inteiro. Se responsabilizar pela voz e pelo verbo. Eu tenho certeza absoluta que vocês não irão sair da mesma forma que estavam, porque não tem como. Mas eu tenho certeza também que você, se você não sustentar o laudo crístico, como a mente está recebendo uma informação que não lhe é comum, isso vai restalar esses aposentos, mas não vai assumir todos os átomos em questão. Então isso requer um treinamento. O teu treinamento, você não precisa de um. Requer só um policiamento que vem pela escolha da unidade ou da dualidade. Se as nossas escolhas continuarem na dualidade, tudo bem. Mas como ele diz, ninguém mais nos termos da humanidade poderá reclamar de qualquer situação e dizer, o Deus de lá de cima, não, acabou. Ele vem resgatar o Deus na humanidade.
é evidente que a grande maioria vai optar pela dualidade. Isso já é um fato constatado por todo o monitoramento científico e galáctico. Como ele diz, muitos os chamados e poucos os admitidos. Mas daqui para frente, assumam todas as vossas responsabilidades diante da fé. E como ele diz, por favor, não joguem mais sob a responsabilidade de um Deus lá de cima os estados desvairados dos deuses sem consciência. Eu estou de olhos fechados. Não tenho relógio. Mas eu sei que toda vez que eu entro dentro de um programa de informação, há uma leitura feita, composto de todos que aqui estão. E essa leitura, esse composto, que também é uma engenharia, é para que aquilo que se está se passando aqui, os termos da comunicação, que são geometrias também, consigam entrar nos vossos estados de atenção. As palavras aqui não são sopradas pelo intelecto. Elas são medidas de engenharia. Porque isso não é tecnologia. Eu não determino quando começo e quando termino. Porque se assim eu fizesse, eu estaria em todo um segmento do velho. Da personalidade, da Leila palestrante, da Leila canalizadora, da Leila especial, não sou nada disso. E sou tudo isso também. Eu sempre digo, presença, não vou mais renegar a presença. Mesmo ainda nas falhas do meu compromisso humano de comunicação de pai, de mãe, de filho, espera um pouquinho, estou vendo. Não me iludo mais. Já sei o caminho. E muitos ainda se perguntam em que dia isso vai acontecer, essa alteração magnética. Pois se você ainda se perguntar por isso, tenha certeza que ainda está nos trâmites do psico. À medida, você pode ter certeza disso. Porque eu passo por isso e todos aqueles que me ouviram estão passando por isso também. É geral, o estado é igual. À medida que você concentra esse novo aspecto da unidade, há outro processo de ativação e como eu vos disse, toda essa preocupação do espaço-tempo, ela desaparece da mente. A mente não retém porque ela já está com outro sinal liberado, que sai do composto planetário, e não é que ela vai pousar numa civilização lá em cima, não é isso. Ela vai fazer a leitura de algo que já é, sem muitos acessórios, sem muitas ilustrações, e te vai trazendo a verdade que é simples. Simples. Esse é o mestre de si mesmo, onde estão todos convocados para serem o instrutor de si mesmo. Agora, olhar lá para fora e pensar no resgate de todo o solo degradado da humanidade, não faço mais isso. A rota é: desliga isso dentro de você, porque você é o produtor. Você mantém a indústria em produção. Então, como eu disse, eu já estou no término de uma explanação, porque assim está sendo ordenado. Como eu disse para vocês,
Essa área complementar não tem muito o que se dizer, nem poderia ter. É só uma alteração de registro, é uma combinação perfeita, é um laudo muito mais do que científico. Como eu disse para o senhor Manuel, porque assim me foi autorizado, eu posso, durante um tempo que eu não sei, fazer um trabalho de dinâmicas específicas para acelerar o agenciamento desse sinal. Mas isso só se fará quando a ordem do interno de cada um assim já se adiantar, ou seja, tiver decidido. E nessas dinâmicas específicas, todo esse solo da nova energia, da integração, vai sendo trabalhado, e a mente, a logística da mente, vai perdendo a fusão, a efusão dos planos retidos nas formalidades do sistema. Ou seja, a luz vai ser liberada. Então eu queria agradecer a cada um de vós pela receptividade, pelo atendimento a este que retorna. Eu queria agradecer-vos pela receptividade, pelo carinho dos vossos cardíacos que o atendem, que nas vossas buscas diárias não esqueçam daquele que vos prometeu a vida, e que assim o retorna de forma completamente diferente, mas que cumpre a sua forma. E cabe a cada um de vós, não pelo solo do intelecto, sentir esta presença monádica do Cristo de luz. A cada um de vocês, luz, paz e consciência. Muito obrigada. Senhor Manuel? Pois não, vamos falar. Assim já terminei. Sim. E se o senhor assim possibilitar que se possa, através do seu meio, do seu programa de trabalho e de todos os vossos acessórios, poder que se leve a quem queira ouvir, como eu sempre eu digo, e que se faça esse serviço a todos aqueles que não estão em presença, mas que estão distribuídos, como o senhor disse, em vários países. E que nós nos atenhamos à ideia de que existe com certeza todo um corpo luz emanando e que busca elucidar-nos dentro da grande proposta de cumprir a pauta do Cristo. Então, assim, eu vos peço, evidentemente, não quero uma resposta imediata, mas esse pedido está sendo feito exatamente por essa comunidade, por essa hierarquia, por esse comando crístico, para que se cumpra a obra, porque com certeza esse tempo está chegado. E esse tempo não vaza muito de 2012, onde aquele que adentrou a nova energia, adentrou, e aquele que não o fez, retorna dentro de todo o compromisso dele mesmo magnético. Então, de qualquer forma, eu quero agradecer ao senhor, à entidade da casa que com certeza nos permitiu aqui entrar, e convidá-los, se assim os quiserem, se vocês assim quiserem, a fazer esse trabalho, essas dinâmicas, que não terão custo nenhum. A única coisa que eu trouxe por prescrição do próprio Cristo foi trazer essa via de comunicação que está nesse CD,
que traz a matéria invocação, e para aqueles que estão chegando, que tem um pequeno valor, um nada de R$10, mas que são produtos de resolução para nova condição. Ou seja, é necessário que se escute a invocação e para aqueles que chegam, para que se movam essas ondas cerebrais dentro dos trâmites da invocação para a unidade. E isso só vai ser conferido, com certeza, depois do que cada um tiver selecionado como caminho, como verdade e como vida. Cada um de vocês, muito obrigada. Obrigado.